A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, Deus seja glorificado na vida de cada um de vocês que sempre nos acompanham. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, no seu ministério, na sua trajetória nessa terra, por onde você colocar a planta dos seus pés, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a sua vida e sobre os seus descendentes, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você algo da palavra de Deus que está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 1. Vou compartilhar com você algo que Deus colocou em meu coração. Então, abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 55, versículo de número 1 em diante. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém. Quero compartilhar com você apenas o versículo 1. Esta profecia aqui é um convite extensivo, não somente a Israel, o povo de Deus, mas também a todos os que querem se render ao convite do Supremo Rei. O Senhor tem um banquete, o Senhor, ele tem uma festa e ele convida todos para participarem. Mas aqui também, esse convite, através do profeta Isaías, é um convite para viver uma vida de paz, alegria, felicidade, e é estendido a pessoas de todos os níveis, classes sociais, todas as raças e nações. Ele diz para vir e comprar sem dinheiro. Por quê? Quem é pobre, muitas das vezes, tem a situação financeira totalmente limitada e nem sempre pode adquirir o que o coração deseja. Mas o convite aqui está franqueado, o crediário está aberto a todas as pessoas, inclusive de todos os níveis e classes sociais. Todos os que tendes sede. A primeira proposta para a abertura desse crediário é que a salvação é um convite especial da parte de Deus. Porém, só vai entrar nesta fila quem tem necessidade. E também ela é vista como um bem precioso, assim como a água é o bem mais precioso da humanidade, porque no mundo inteiro existe 70% água e 30% matéria. 30% é a porção da terra. E também no corpo humano, no ser humano, também é a mesma quantidade. 70% água, segundo as ciências que estudam o corpo humano, que é a biologia, ela nos informa que o ser humano ele é composto de 70% de água e também o ser humano ele é 30% composto de matéria, significando que o ser humano sempre vai precisar muito mais de água do que as outras coisas. Tudo vira secundário. Sempre, em primeiro lugar, o ser humano vai necessitar de água. E o convite, ele tem um detalhe: vós todos que tendes sede. Então, o evangelho não é para qualquer um, é só para quem quer. A classificação de Deus aqui é bem taxativa. Vinde todos. O convite à salvação é extenso a todos, mas, porém, só vai se servir desse convite, só vai aceitar esse convite aquelas pessoas que querem. É isso mesmo. O próprio Senhor Jesus,
vai nos explicar isto em Marcos capítulo 16. Vamos ler? Você vai entender que nem todos querem ser salvos. Então, salvação é somente para quem quer. Olha o que o Senhor Jesus diz em Marcos capítulo 16, versículo 15 e diante. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você vê que o evangelho é o evangelho da salvação pregado e oferecido a toda criatura. Raças, tribos, nações, independente do conceito social, histórico da pessoa, independente se ela é rica, se ela é pobre, se ela é branca, se ela é negra, se ela é loira, se ela é morena, se ela é parda, se ela é ruiva, o evangelho é para todos. A salvação é oferecida a todos. Mas o Senhor Jesus deixou bem claro que a igreja sempre vai encontrar dois tipos de pessoas quando estiver oferecendo a salvação, pregando o evangelho. Quais são esses tipos de pessoa? Está em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Haja vista que os sedentos, eles aceitam a Jesus como Salvador. Interessante que em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus também faz o convite extensivo a todos. Aqui Deus usa o profeta Isaías no capítulo 55, versículo 1, chamando os povos e nações, e esta profecia aqui é extensiva ao povo de Israel. Mas o Senhor Jesus vai além do profeta Isaías. Ele diz assim em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso mesmo, vou repetir. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Preste atenção que o convite de Jesus, ele é especial. Ele é estendido a todas as pessoas. Todos que querem aceitá-lo como Salvador. Então, veja que o convite, ele foi extensivo. Ó vós, todos os que tendes sede. Ninguém vai à geladeira beber água à toa. Ninguém vai à geladeira buscar água para beber se não tiver com sede. Ninguém bebe água do rio se não estiver com sede. Ninguém vai até uma cachoeira e experimenta da água se não estiver com sede. Assim é o evangelho. É para quem quer, é para quem tem sede, é para quem tem vontade, porque não adianta fazer algo sem o desejo. O Senhor Jesus dá um detalhe em Apocalipse, no capítulo 3, quando se reporta a carta dirigida à igreja de Laodiceia. No final dela, ele diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Você vê que Jesus não é invasor. O Senhor Jesus não é invasor de propriedade. Ele respeita os limites e respeita também o desejo de quem ouve a sua voz chamando. Quem quiser, atende, ouve e também abre a porta da casa, que é o coração, e chama ele para morar, chama ele para entrar. Mas quem não quer, também ele respeita. Mas naquele grande dia, não vai poder reclamar e nem dizer que não foi convidado para o banquete, porque a porta da graça, após o arrebatamento da igreja, vai se fechar. Mas vamos voltar aqui para Isaías 55, verso 1, e ainda a primeira fase deste versículo. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. O Senhor Jesus
convida para vir às águas. O evangelho da salvação, ele é representado nesse bem precioso chamado água. Por quê? Jesus, ele mesmo se identificou como a própria água. Olha o que ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja que Jesus é a fonte da água viva. Jesus tem a fonte desta água que sacia a sede do homem. E o interessante é que no versículo 38 tem mais outro detalhe. Evangelho de João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Além de você beber desta água, e quem bebe de Jesus, dentro dele nasce uma fonte. E esta fonte, ela é explicada qual é a origem dela e quem é ela, como ela nasce dentro do ser humano. O versículo 39 vai dizer: e isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, quem aceita Jesus como Salvador, bebe desta água. E também, além dele matar a sua sede, saciar a sua sede, ele também, dentro dele, gera uma fonte de água viva. Para que é que serve uma fonte de água viva? Para matar a sede de outras pessoas. Aí você vê que quem é salvo não pode ser egoísta. Quem é salvo por Jesus, recebeu o evangelho da salvação, ele não pode querer ser salvo. Ele não pode querer ter a salvação somente para ele, de maneira nenhuma. Ele vai também saciar a sede de outras pessoas. Por quê? O Espírito Santo dentro dele vai tornar uma grande fonte que vai jorrar para a vida eterna. Você não vai querer ficar somente com a salvação para você. Você vai compartilhar com outros, e com outros, e com outros. Isto é o comportamento de todo salvo. Olha outro detalhe também nesse convite de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Ainda na primeira frase do versículo: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. Preste atenção, uma das primeiras simbologias da água na matéria de tipologia bíblica é que a água é o símbolo da regeneração da humanidade que se chega até Jesus. Isso mesmo. A água é o símbolo da regeneração. O que é regeneração? É a pessoa nascer de novo. Quando você é gerado, você nasce. E quando você é regenerado, você nasce duas vezes. Aqui esta expressão está registrado em João capítulo 3, versículo de número 5. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, haja vista que para entrar no reino de Deus tem que nascer da água e do Espírito. A água também, na tipologia bíblica, representa também a necessidade de todo ser. Sem ela, ninguém consegue viver. Imagina um ser humano viver sem água. Ele vai primeiro cair a sua imunidade. Depois que a imunidade cai, fica aberta a porta para todo tipo de infecção. E se ele não se hidratar rapidamente, o que vai acontecer enquanto ele está infeccionado? Se ele não se hidratar, a infecção fica generalizada e ele entra em estado de óbito por falta de hidratação, falta de água. Então, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Assim como a água é uma necessidade humana,
extremamente necessária, vital para todos os seres humanos, a palavra de Deus também é extremamente necessária na vida do homem. Jesus é extremamente necessário para a vida do homem. O Espírito Santo é extremamente necessário para a vida do homem. Deus é extremamente necessário para a vida do homem. Olha o que está em Jeremias capítulo 2, versículo 25. Evita que teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Essa expressão aqui, Deus usa o profeta Jeremias porque Israel estava andando atrás de deuses falsos, estava se curvando diante de imagens. Israel estava adorando a outros que eram chamados de deuses, mas sabemos que só existe um Deus, é o Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Então, Deus usa Jeremias dizendo: evite que teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Por que uma garganta não pode ficar seca? Nenhuma garganta consegue ter saúde se estiver sem estar úmida. Primeiro, para a nossa garganta funcionar bem, nós devemos estar com o nosso corpo bem hidratado. Devemos beber água para que a nossa garganta tenha saúde. E dos instrumentos que Deus usa na proclamação do Evangelho é a voz dos profetas, a voz da igreja, a voz dos pregadores. Então, haja vista que se os pregadores não se hidratarem, não beberem água, se a igreja não beber água, se os profetas não beberem água, como terão saúde na garganta? Não terão saúde para falar, porque abre-se portas para infecções e ninguém consegue falar com a garganta inflamada, muito menos se alimentar. E como que a igreja vai se hidratar espiritualmente? Primeiro, lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é água pura. A palavra de Deus também é representada na água. Como que a igreja vai ter saúde na voz para pregar a palavra? Bebendo do Espírito Santo. Isso mesmo, porque Jesus disse que o Espírito Santo é a fonte da água da vida que jorra dentro do crente. Quem é o doador dessa fonte? O próprio Senhor Jesus Cristo. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Jesus também é a água da vida. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia! Não tem como ficar sem estar hidratado se estivermos aos pés de Jesus Cristo. Se você estiver aos pés de Jesus, fique tranquilo. Sempre tua voz vai estar disponível para ser um profeta de Deus. Sempre a tua boca vai pronunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, evite que teus pés andem descalços e que a tua garganta tenha sede. Jeremias, capítulo 2, versículo 25. Agora, como a água é de extrema necessidade para o ser humano, vou falar também na tipologia bíblica que a água é o símbolo da renovação espiritual. Se não, vejamos aqui, Isaías 44, versículo de número 3. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Interessante que Deus faz questão de usar o profeta, seu servo Isaías, novamente, para dizer que a água só vem sobre o sedento. Você vê que no capítulo 55, no versículo 1, a primeira expressão desta profecia, Deus fala com o profeta para dizer a Israel desta maneira: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. E aqui, em Isaías 43, nesse oráculo divino, Deus manda Isaías fazer menção desse detalhe. Porque derramarei água sobre o sedento. Por que Deus está falando que a água só é derramada sobre quem tem sede? Deus não desperdiça o seu bem mais precioso. Não é para ser desperdiçado. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Quem quer, venha. Quem quiser, venha. Em Apocalipse, capítulo 22,
versículo 17, nos dá essa explicação, que o evangelho e a pregação não pode ser desperdiçado. E a oportunidade que Deus dá não pode ser desperdiçada. E o Espírito e a esposa dizem vem. Quem ouve, diga vem. E quem tem sede, novamente, olha aí a expressão, quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É para quem quer. Vou repetir, é só para quem quer. É para quem quer. Quem não quer, não toma. Mas quem quer, beba desta água. Quem quiser, beba desta água. Quem quiser, mergulhe nesse rio, porque está disponível na face da terra por enquanto. Enquanto estivermos aqui, enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, vai bebendo desta água, mergulhe nessas águas, porque um dia o mundo vai sentir falta desta água. Você quer ver? Eu vou confirmar para você que o mundo vai pedir, implorar por esta oportunidade, mas não vai conseguir nunca mais. Enquanto o arrebatamento da igreja não acontece, o mundo tem a chance de se render aos pés de Jesus, beber da água da salvação, participar do rio da vida. Mas depois que nós formos arrebatados, não haverá mais chance. Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quem não quer agora, vai implorar depois. Quem faz biquinho doce agora, zomba da igreja, zomba dos crentes, não tem problema. Zombe, fique à vontade. Mas depois que o arrebatamento da igreja acontecer, você que está zombando não vai ter outra oportunidade, não vai ter mais chance alguma. Enquanto os seres humanos vão clamar por Deus, vão pedir que o Espírito Santo venha sobre eles, não vai ter mais chance. Quando a torneira de Deus dos céus fechar aqui na terra, a igreja vai estar bebendo do rio que corre debaixo do trono de Deus. Andarabassurianda. Isso mesmo, nós os salvos estaremos bebendo do rio que corre debaixo do trono de Deus. Aleluia, aleluia. Então o convite à salvação, ele é bem extenso. Então olha só, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Esta promessa aqui de derramamento de rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua descendência. Nessa expressão, Deus usa o profeta para dizer que o Espírito Santo, ele virá como chuva. Isso mesmo, ele virá como chuva. Interessante que a chuva, quando nós lemos no contexto histórico de Israel, a chuva, existiam dois tipos de chuva que caía em Israel, né? No outono, caía a chuva temporã. Qual era a finalidade da chuva temporã? Era para amaciar o terreno para o plantio. E qual é a segunda chuva? Era a seródia, que caía na primavera, que proporcionava crescimento e também frutificação. Então, esta chuva prometida aqui em Isaías 44, versículo 3, está representada na ação do Espírito Santo na vida do homem. Quando ele recebe a salvação, ele não vive mais uma vida estéril, ele passa a viver uma vida de frutificação, ele passa a dar frutos para Deus, ele passa a viver o sobrenatural de Deus, ele não faz mais nada sozinho, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 15. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, vamos ler novamente Isaías 55, ainda a primeira parte.
vós todos que tendes sede, vinde às águas. Esse convite é extensivo. Agora, acabei de falar da água como renovação. Agora, deixa eu lhe dizer que a água, na tipologia bíblica, também é o símbolo do arrependimento e é o símbolo da purificação. Isso mesmo. Já falei da água como regeneração, falei da água como a necessidade humana, falei da água como a renovação. Agora vou falar da água como a purificação. Isso mesmo, purificação. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 25. Olha o que a Bíblia vai nos informar, falando sobre a água. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O interessante é que Deus promete, através do profeta Ezequiel, que iria fazer uma faxina no interior dos israelitas. Isso mesmo, no interior do Israel de Deus. Como que se faria essa faxina? Deus permitiria que Israel fosse para o cativeiro, para aprender que a idolatria não é o caminho dos justos. Israel sofreu, foi para a Babilônia. O caminho da purificação trouxe lágrimas. O caminho da purificação trouxe até mesmo arrependimento, porque Israel nunca mais se dobra diante de ídolos. Mas Deus não queria que Israel ficasse curado da idolatria passando pelo sofrimento. Tanto é que o próprio Deus enviou a sua palavra através dos profetas. Se você quiser conferir o que eu estou lhes falando, está em 2 Reis, capítulo 17. Leia esse capítulo inteiro e você vai ver que os profetas profetizaram de noite, de madrugada, de manhã, meio-dia, à tarde e ao cair da noite novamente. Mas eles não deram ouvido, zombaram dos profetas, escarneceram de Deus, deram as costas para a palavra de Deus. E qual foi o resultado? Foram para o cativeiro, perderam o lugar de delícias onde moravam, um lugar de herança que Deus havia lhe proporcionado, tá? Mas eles escolheram desta forma e não puderam culpar Deus de nada, até porque Deus não é culpado da desobediência e da idolatria de Israel. Deus ainda lhe ofereceu muita chance, mas olha, esse versículo 25 é direcionado à purificação que a palavra de Deus causa na vida do homem e que o Espírito Santo causa na vida do homem, porque um dos símbolos do Espírito Santo é a água e um dos símbolos da palavra de Deus é a água. Porque espalharei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei. Só tem uma forma do homem se arrepender, é através da palavra. Quando há o verdadeiro arrependimento, aí existe a verdadeira faxina no interior do homem para o exterior. Sem a palavra de Deus que regenera, que limpa, purifica o homem de dentro para fora, não existe transformação. É somente pelo poder regenerador da palavra de Deus. E agora, vamos para um detalhe que a Bíblia está nos dando aqui em Isaías 55. O próximo detalhe. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. O interessante é que nós encontramos aqui um convite. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 1, a primeira nação a ser convidada a estar em intimidade com Deus, a ser de Deus, foi Israel. Olha o que diz Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha, porque Israel rejeitou a Jesus, Deus abriu a porta da graça para a salvação de toda a humanidade, de todos os gentios. Olha só que coisa interessante. Quando o Senhor Jesus faz menção em uma parábola que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15 até o 24, está se tratando do convite que foi feito a Israel. Mas Israel rejeitou o convite da salvação. Vou ler aqui e vou trazer a exegese de Lucas, capítulo 14, versículo 15 até o 24. É o convite que foi feito à nação de Israel para ser salvo. E quando o Senhor Jesus conta esta parábola, está relacionada a esse assunto. Olha só. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que tudo já está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se, ou seja, rejeitar o convite. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa-me vê-lo. Se vê-lo, rogo-te que me tenha por desculpado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por desculpado. O outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Então, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz-me aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e pelos valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Olha que coisa interessante. Esse convite aqui, nesta parábola que o Senhor Jesus está falando, o primeiro convidado, ele foi convidado, mas ele deu a desculpa. Qual foi a primeira desculpa? Ele disse que comprou um campo e importava ele vê-lo, tá? E pediu para que fosse desculpado e não dava para ele ir. A festa seria à noite. Então, aqui nesta primeira explicação, encontramos que esse homem dá desculpa porque queria ver o campo que acabara de comprar. Ele poderia esperar até o outro dia amanhecer e ir lá ver toda a propriedade que ele comprou, porque ninguém olha campo, ninguém olha uma fazenda antes de comprar à noite. A preferência é olhar de dia. Por que ele deu essa desculpa? É porque ele não queria ir. O fato de muita gente deixar de entrar no céu, não vai poder entrar no céu, é porque estão dando desculpas, estão ocupados com suas propriedades terrenas. Esta é a primeira explicação. Segunda explicação, o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo que me hajas por desculpado. A segunda desculpa é que este homem era também um fazendeiro e, como ele iria arar grande parte da sua propriedade, os bois na antiguidade funcionavam como carros e também funcionavam como tratores. Quem não tinha cavalo para puxar as suas charretes,
colocava os cabos das charretes nos lombos dos bois. Haja vista que, para ter um boi, naquela antiguidade, a pessoa tinha que ser rica. Esse homem aqui é tão rico, que ele não comprou um boi não, de uma vez só não. Ele comprou 10. A Bíblia aqui está dizendo que ele disse que ele tinha 5 juntas de bois. Uma junta de boi é um par de bois. Então, ele comprou 10 bois de uma vez só. E ele deu uma desculpa, rejeitou o convite e disse: eu não posso ir à festa porque eu comprei 5 juntas de bois, estou ocupado, vou olhar o que eu acabei de adquirir. Os bois é o símbolo dos carros nos dias de hoje, porque o valor de um boi na antiguidade, volto a dizer, era o valor de um carro de passeio hoje. Deixa eu te dizer algo, muita gente vai ficar para trás, não vai entrar nas bodas do Cordeiro, não vai morar nas mansões celestiais, porque dão mais valor a carro, dão mais valor a fazenda, dão mais valor a bois do que a palavra de Deus. O segundo convite já falei, agora vou falar do terceiro. O outro disse, olha só, o outro disse, casei e portanto não posso ir. Aqui também a desculpa deste homem que casou e disse que não poderia ir foi um egoísmo, porque se ele estava recém-casado, ele não faria mais nada sozinho, sempre na companhia da sua esposa. Já que a festa era à noite, era mais uma oportunidade para ele levar a sua amada e querida esposa em um local de um ambiente de festa. Assim iria até ter uma noite de descontração, de alegria, felicidade, ia provar das melhores delícias daquela festa, mas não, ele optou pelo egoísmo. Veja que muita gente não vai entrar no reino dos céus por causa do egoísmo, e a desculpa que esse homem deu aqui foi de cunho familiar. Muitos não querem entrar para o reino de Deus aceitando a Jesus como Salvador, porque usa a família como desculpa. Meu pai não quer, minha mãe não quer, meu marido não quer, minha esposa não quer, meu irmão não quer, meu pai não quer, meu primo não quer, mas depois que acabar a oportunidade, não haverá outra chance. Veja aqui um detalhe, que estes que foram chamados estão representados nas pessoas que o evangelho veio primeiro para eles. Quem são essas pessoas? Os judeus. Agora o evangelho de João capítulo 1, versículo 11 torna a dizer: veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Sabe qual era o pensamento dos judeus na época de Jesus? O pensamento deles era que só o fato deles terem nascido na nação de Israel já estavam salvos. Não precisavam dar obediência a Deus, não precisavam obedecer a palavra de Deus, não tinham necessidade de observar as profecias bíblicas, davam as costas para Deus. Mas olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, do versículo 11 e 12. Mateus capítulo 8, versículo 11 e o versículo 12. Olha o que o Senhor Jesus diz. Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando o Senhor Jesus mencionou essas palavras aqui, ele havia acabado de curar o servo de um centurião. Quem era o centurião? Um homem que não era judeu, mas demonstrou uma fé tremenda em Jesus, que Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Ele disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra
e o meu criado vai ficar curado. Olha que em Nazaré, Jesus sofreu preconceito e incredulidade. E em algumas partes de Israel, enquanto Jesus ministrava a palavra, os próprios judeus, nas pessoas dos fariseus, que eram muitos, tá? Recusavam as pregações do Senhor Jesus, perseguiam o ministério do Senhor Jesus, e eles achavam que iriam ser salvos só pelo fato de terem o DNA de Abraão, Isaque e Jacó. Só que Jesus deixou bem claro aqui: muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Sabe o que significa isto? Não adianta ser parente de quem é de Deus. Cada um na sua individualidade vai prestar conta de si diante de Deus. Não adianta ser parente de pastor, ser filho de pastor, irmão de pastor, esposa de pastor, ser marido de missionária, ser marido de missionário, ser parente, ser primo, não importa. O que Jesus está falando aqui é que cada um tem que ter a sua fé individualmente nele, independentemente de quem é seu pai, de quem é sua mãe. Só entra no céu quem crer em Jesus como Salvador. Jesus foi bem taxativo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, cai a tese de que se for um judeu, só o fato de ter nascido judeu vai morar nos céus. Não é bem assim que funciona. Então, o convite aqui foi extensivo. Agora vou pular a segunda parte de Isaías 55. Diz assim: ó vós todos que tendes sedes, vinde às águas. Já expliquei o convite a quem foi dirigido e por que ele se tornou proporcional a todos, tá? Já que os judeus rejeitaram, Jesus, no final da parábola, diz: chama os cegos, os aleijados, os mendigos, chama todos os pobres das sarjetas, chama, e chamaram. A casa encheu, mas ainda faltava lugar para ser preenchido. Jesus disse: vai nos becos, nas vielas, eu quero que minha casa se encha. Sabe por que no final desta parábola encerra desta maneira? O dono da festa querendo que enchesse a casa, para se cumprir o que Jesus disse em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Sabia que tem uma casa lá preparada para você? Isso mesmo, você que está me assistindo. A sua casa já está preparada lá nas mansões celestiais, lá no céu. A minha casa já está preparada. Eu tenho certeza que estou indo para lá. Glória a Deus. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Já está preparado. Aleluia. Glória a Deus. Em breve a trombeta vai ecoar, vai tocar, e nós subiremos com o corpo glorificado ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Agora vamos para a segunda parte do versículo. Vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde comprai. Sim, comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Agora deixa eu dizer por que Deus usa o profeta Isaías para o povo ir a um estabelecimento de alimento, comprar sem dinheiro. Deixa eu te explicar algo aqui. Eu só posso ir num estabelecimento e comprar algo sem dinheiro se alguém já foi na minha frente e pagou primeiro por mim. Se alguém não deixou a mercadoria que eu necessito, que eu preciso, paga, como que eu vou trazer? Não tem como. Então, se cumpre o que está escrito na palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 15. Jesus já pagou o preço para mim e para você. Olha o que diz:
E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aqui está a nota promissória que me condenava, que te condenava. Jesus rasgou essa fatura de dívida. Jesus rasgou essa promissória de dívida, cravou no meio da cruz, quando ele deu o brado, gritando, dizendo: Tetelestai, Tetelestai, está consumado, está consumado. Quando Jesus deu o brado que estava consumado a obra salvífica, os meus pecados foram pagos por ele. Os seus pecados foram pagos por ele na cruz do Calvário. Glória a Deus. Por esta razão você pode vir e comprar sem dinheiro. E que cédula era esta que era contra nós? A lei. Ninguém podia cumprir a lei, mas Jesus cumpriu toda a lei sem pecar. E por esta razão, ele é o único digno de nos perdoar de todos os nossos pecados. Nenhum homem sequer debaixo dos céus conseguiu cumprir toda a lei, mas Jesus cumpriu toda a lei. E por esta razão, ele pagou o preço por mim e por você. Já está tudo pago. Pode vir, porque está pago. Qual é a mercadoria que está aqui oferecida em proposta? Pode vir. Vocês que não têm dinheiro, vinde comprai. Sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. O interessante, que eu vou dar outro detalhe para você aqui, para finalizar a mensagem, é que Jesus, quando ele cravou na cruz aquela cédula que era contra nós, a qual está em Colossenses capítulo 2, versículo 15, a cédula que era contra nós, Jesus pagou. Isso significa que a nossa dívida morreu, não devemos mais nada, porque o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, pagou o preço por mim e por você, por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. E todo o poder foi dado ao Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, a última parte do versículo 27, a Bíblia diz que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Haja vista que agora a maldição está debaixo dos pés de Jesus. Nenhuma maldição é tão poderosa sobre a vida de uma pessoa se Jesus pode pisar em cima dela e desfazer. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que toda maldição, seja por palavra, por obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, voodoo, nos cemitérios, nas cachoeiras, nas catatumbas, nas esquinas, onde quer que fizeram, em nome de Jesus, o Senhor pisa sobre elas agora. O Senhor esmaga elas agora, destrói elas agora. Outra coisa que está registrado na Bíblia Sagrada, que está debaixo dos pés de Jesus, a doença, a enfermidade. Todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Seja qual for o tipo de enfermidade que talvez você esteja sofrendo e sentindo no seu corpo físico aí agora. Ei, ela vai para debaixo dos pés do Senhor Jesus agora, agora, agora e agora. Em nome de Jesus, eu profetizo, receba a cura aí, aquela que Isaías profetizou no capítulo 53. Ele levou sobre si todas as enfermidades. Jesus levou sobre si. Então, tome posse da cura aí agora. Você não precisa fazer nenhum esforço. Jesus já fez todo ele lá na cruz do Calvário. É só você crer, é só você ter fé no que eu estou falando para você, no que eu estou pregando para você, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, e eu quero lhes dizer que Deus está enviando cura para você aí agora. Outra coisa que está debaixo dos pés de Jesus, a morte. A morte não tem domínio sobre Jesus, porque Jesus venceu ela no terceiro dia. Jesus ressuscitou com o Espírito Santo ajudando-o. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos.
aleluia. E Jesus, aleluia, agora tem também o domínio da morte. Em Apocalipse capítulo 1, o Senhor Jesus diz: eu tenho a chave da morte e do inferno. Todos dois estão sob a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Jesus pisa sobre o inferno, aleluia. Outros que estão debaixo dos pés de Jesus, Satanás e toda a potestade, todos eles têm que se dobrar diante de Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome, que, aleluia, debaixo dos céus e debaixo da terra, todos os joelhos se dobram e declaram que Jesus é Senhor. Isso mesmo, glorificado seja dada ao nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É Filipenses, falei que é Efésios, mas é Filipenses. Olha só, capítulo 2, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Todo o poder está nas mãos de Jesus Cristo. Receba a unção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. E para finalizar, qual é a mercadoria que você pode levar hoje sem preço? Vinho e leite. Agora deixa eu te explicar. O vinho aqui na tipologia bíblica está representado no sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Isso mesmo. O sangue de Jesus representa perdão. Você pode receber o perdão dos seus pecados ainda hoje, através do sangue de Jesus. Olha o que diz aqui a epístola de 1 João, capítulo de número 2. Diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, aqui está registrado que Jesus é a propiciação. O que significa a palavra propiciação? Apaziguamento. Quando o sangue que era aspergido no altar, aquele animal que era morto, o sangue daquele animal ia para uma bacia e o sumo sacerdote adentrava uma vez ao ano no lugar chamado Santo dos Santos e aspergia aquele sangue na tampa da arca onde ficavam os dois querubins, um de frente para o outro, e naquela tampa, que era chamada de propiciação, era onde, quando Deus via o sangue do animal ali, que simbolizava a vida de um animal que morreu lá no altar, em prol dos pecados da nação de Israel. Aquilo ali apaziguava a ira de Deus contra o pecado que o povo havia praticado. Aquele sangue aspergido no propiciatório trazia a paz entre Deus e Israel. Este sacrifício na antiga aliança estava apontando, estava já prefigurando, tipificando o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, que quando ele morreu com seus braços abertos, a Bíblia diz que quando Jesus derrama o seu sangue, todo o seu sangue, ele bradou: Pai, está consumado. E através de todo o seu sangue que foi derramado naquela cruz, nós podemos obter a aproximação com Deus, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então o vinho aqui proclamado nesta mensagem de salvação: vinde, comprai sem preço vinho e leite, você pode receber a salvação de graça, porque Jesus
já trouxe o apaziguamento que precisávamos através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Aleluia! E para finalizar, vinho e leite. O leite tem duas tipificações na matéria de tipologia. Tem dois significados. O primeiro significado é da prosperidade. Isso mesmo, a verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza só vem de Jesus Cristo. Em Êxodo capítulo 3, versículo 8, Deus fala com Moisés: eu vos tirei do Egito e estou vos levando para uma terra boa, larga e farta, terra que mana leite e mel. O leite é o símbolo da prosperidade. Só Deus pode dar prosperidade. Estende as mãos aí, em forma de receber, porque eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Sou um sacerdote de Deus. Eu quero pedir ao bondoso Deus, você que assistiu essa mensagem até o final, você que está com alguma dificuldade financeira, parece que as portas estão fechadas, que Deus possa te surpreender, que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida, que o Senhor abra as portas, que o Senhor faça a sua vida prosperar, que o Senhor abra o seu bom tesouro, o seu celeiro, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Mas seja um dizimista fiel na casa de Deus, porque Deus prospera aquele que é fiel com ele. Receba essas bênçãos em nome de Jesus. E também, em segundo lugar, o leite é o símbolo do crescimento espiritual. Até porque o crescimento físico depende de leite. Todas as crianças, da 0 idade até 1 ano, ou outras mães aceleram o procedimento, começa a já dar comidinha a partir de 6 meses. Mas mesmo assim, os pediatras indicam que a criança tem que ser amamentado até 2 anos, 3 anos, tem que dar leite materno. O leite é o símbolo do crescimento. Vamos ver o que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Olha só, Paulo dizendo aqui, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Aqui Paulo está falando que os cristãos da igreja em Corinto ainda eram infantis, espiritualmente falando. Então o leite é o símbolo da prosperidade e é o símbolo do crescimento. Então, finalizando esta palavra, receba em nome de Jesus esse convite. Vinde às águas. E Deus quer que você prove da verdadeira alegria. O vinho simboliza o sangue de Jesus, mas também simboliza a alegria. Quando Jesus foi à festa de casamento, que está registrado no Evangelho de João capítulo 2, e faltou o vinho, Jesus transformou a água em vinho. A alegria retornou para aquela festa. E olha que, quando acabou o vinho, só sobraram 12 talhas cheias de água. E água sabemos que é algo sem cor e sem sabor. A água é incolor e também ela é inodora, não tem nenhum odor e também ela não tem sabor. Talvez a sua vida esteja assim como água, sem cor e sem sabor. Mas Jesus te oferece alegria, assim como ele foi convidado para aquela festa de casamento. Convide Jesus ainda hoje para estar entrando na sua casa e na sua vida, e a alegria retornará com velocidade para você e toda a sua família. E você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como seu Salvador, esta é a sua oportunidade. Aceite-o agora, enquanto há tempo, porque Deus lhe convida e as portas estão abertas. Um dia ela se fechará, mas
Por enquanto a porta da graça está aberta e o convite está sendo feito. Vinde às águas, todos vós que tendes sede. Amém. Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.